Matheus? Uhum. E outro ponto que eu achei interessante, eu queria saber, que você veio do mercado tradicional, você veio de realmente escrever para matérias que eram da mídia antiga, e naquela época, você já imaginava que o conteúdo independente ia crescer tanto quanto cresceu hoje? Eu tinha uma noção, porque eu sempre fui um entusiasta de internet. Então, desde que eu era muito novo, eu já consumia conteúdo na internet. Então, consumia Blogspot, consumia... qual que era o nome? Fotolog. Vocês nem devem saber como é Fotolog, né? Não. Eu já ouvi Mano. falar, mas eu não consumia, não. Mano, Fotolog era um bagulho muito à parte, assim. Então, eu já consumia, já gostava e já dava pra ver que tinha caminhos. Eu era muito fã, ainda sou muito fã do pessoal do Jovem Nerd, então já conhecia, já sabia que tinham pessoas que conseguiam viver produzindo conteúdo. Óbvio que eu jamais poderia dizer que teria uma operação com 10 funcionários, que eu estaria trazendo a galera que a gente traz hoje pra podcast, indo pros lugares que a gente vai, por causa... Jamais. Isso aí eu já não conseguiria cravar, porque era uma outra realidade. Mas eu já consegui entender um pouco que a linguagem do conteúdo que eu estava consumindo, que as pessoas da minha época estavam consumindo, as pessoas mais jovens estavam consumindo, era diferente do conteúdo que a gente estava produzindo. Uhum. E isso me incomodava muito. Porque mesmo dentro do grupo que eu trabalhei, eu brigava muito por isso. Falava assim, gente, a gente está escrevendo uma coisa que não é o que as pessoas consomem, não é o que você consome, não é o que a gente fala, que a gente compartilha. A gente precisa atualizar isso. Pra você ter uma ideia, uma briga que eu tinha, isso em 2011... Isso é uma briga que eu tive de 2011 a 2014. O pessoal não queria contratar um social media. Pô, o cara achava que não era importante ter... Achava que não era importante estar em rede social. Não, nosso business é site. A gente ganha por impressão de ad. Por que eu vou estar na social media? E aí você... Sabe, Realmente é complicado, né? E você é formado em jornalismo, né? jornalismo. Então, o que você vê da faculdade, como que foi essa experiência de fazer o curso, e o que você vê hoje do mercado para quem tá se formando? Pô, jornalismo é uma desgraça. Acho que hoje quem é formado em jornalismo dificilmente recomenda outras pessoas a fazerem Entendi, jornalismo. se eu não me engano, é o curso com o maior arrependimento, onde as pessoas mais desistem do Brasil, de todos os cursos. Tranquilo. Pô, é um curso longo. Acho que é um curso que ele tem um pouquinho mais de tempo do que eu acho que ele é necessário. Ele é um curso que acaba sendo meio sobre tudo. Acho que falta um pouco de vivência. Eu fiz uma faculdade muito boa, fiz PUC São Paulo. Mas acho que falta um pouco de especialização. Então você às vezes... Pô, eu sou um jornalista esportivo, sou um jornalista cultural, sou um jornalista de moda. Não existem especializações dentro dessas áreas durante a faculdade. Então você acaba tendo que eu tive que estudar de sociologia, de antropologia, de algumas coisas muito específicas que talvez não seja tão a vibe do meu trabalho hoje, sendo que eu gostaria de ter estudado outras coisas. É impressionante. Dentro da profissão, é uma profissão que paga muito pouco. É uma profissão extremamente sucateada. E é uma profissão que agora, com a esteira de inteligência artificial, com até mesmo a quebra dos grandes veículos, é o que a gente está vivendo hoje, esse momento dessa fragmentação de grandes grupos ou de pequenos sites ou pequenos perfis de Instagram, YouTube, TikTok que surgem, eles acabam tirando um pouco desse monopólio que tinha. Então o mercado ele vai se esvaindo. A gente brinca, o jornalista velho só tem na Globo. Eu acho que o principal é que antigamente, por exemplo, uma emissora de TV competia com outra emissora só, Sim. pela atenção das pessoas. Hoje em dia, não. É o TikTok, é o Instagram, é o YouTube, são vários canais dentro desses outros meios de produzir conteúdo. Então, acho que a atenção das pessoas é algo que está muito mais valioso hoje em dia. O que mudou muito, até para quem trabalha com o mercado de comunicação, e é legal de entender, é um pouco do modelo de investimento de mídia. Então, o que acontecia antes? Você tinha 5, 6 grandes grupos de mídia, que esses grupos de mídia disputavam uma verba, e aí esses grupos de mídias eram nacionais. Então, por exemplo, pensa que eu sou uma JBS, tenho 10 milhões de marketing para investir. Então, eu chegava, pegava 8 milhões do meu marketing, vai para a Globo, porque é a Globo, outro 1 milhão vai para o Grupo Abril, porque é o Grupo Abril, esse resto desse 1 milhão eu divido a SBT e Record, porque tem produtos e veículos que são estratégicos ali pra gente. Essa era como era antigamente. Antigamente os caras preenchiam um papelzinho para fazer mídia, de publicidade, propaganda. Hoje você bota na jogada o Google, bota o Facebook, aí Twitter entrando no jogo também. Aí você tem Globo, você tem outros veículos. Hoje, os próprios grupos que fazem propaganda hoje, você tem o seu próprio veículo. Então vocês provavelmente já devem ter entrado, às vezes, no perfil oficial da Nike, que sim. produz conteúdo, no canal do YouTube oficial da Nike. Então por que a Nike vai anunciar se ela pode ela mesma criar o próprio conteúdo dela? Então as dinâmicas de mídia mudam. E o que a gente acaba não entendendo é que essa dinâmica de mídia muda o mercado. Então se antes um Grupo Globo conseguia manter
milhares de funcionários ali, meio que no cabide, meio que parados dentro da empresa sem trabalhar, quando muda um pouco a dinâmica de investimento, de como é que esse dinheiro entra, pô, o caixa já não tá mais sempre gordo. Exato, a própria Globo, se eu não me engano, no ano passado é porque ela vendeu alguns imóveis que tava com balanço positivo, senão talvez nem estivesse, né? Então, a receita que a Globo tinha antes e passou a diminuir, se eu não me engano, desde 2014, 2015, foi sendo gradativa por conta do investimento agora tá disperso em mais meios de comunicação. Se eu não me engano, 90% da receita da Globo caiu de 2014 até 2023 agora. E a Globo tá competindo com quem hoje? É Google, é Facebook, tá competindo com players grandes. Hoje, pô, vocês trabalham com esse investimento, conversam com uma galera legal. Você teria uma marca que não faria anúncio em Google hoje? Com certeza, e a barreira de entrada é muito baixa, então, pô, com R$15 por dia o cara já anuncia. Porque na Globo o cara vai ter que gastar, sei lá, 1.800.000 pra colocar no Jornal Nacional e ele nem sabe que público ele vai atingir. Mudou muito. Então isso afetou diretamente o jornalismo. Porque o próprio modelo de negócios do jornalismo, ele sempre foi um modelo que ele não se atualizou, né? Então o que paga o jornalista hoje? Publicidade. Uhum. Então, ou seja, se eu não tenho publicidade, eu não tenho verba. Se eu não tenho verba, eu não tenho funcionário. Então você criou um modelo que ele é extremamente atrelado à publicidade. Só que se muda o jeito de investir a publicidade, muda-se o negócio. Tanto que a gente vê, a maioria das grandes movimentações de alguns veículos grandes é esse movimento de, vou criar um paywall, vou criar um serviço de doação, The Guardian tem uma coisa parecida, New York Times, ou vou criar um serviço que nem tem o pessoal do Nexo, você assina por mês para você ter uma newsletter diferenciada, que você recebe um veículo, um conteúdo um pouco melhor. Mas tudo isso afetou a carreira do jornalista, ao passo que o jornalismo também hoje você consegue trabalhar criando conteúdo, porque todo mundo precisa de conteúdo hoje. Sim. Então, do dentista até o fisioterapeuta, o personal trainer, hoje, vou fazer uma pergunta para vocês também, que acho que são um pouco mais esclarecidos que eu nisso. Dá para você ter um consultório médico hoje, você não ter um perfil na internet para chegar no seu cliente? Com certeza você está deixando muito dinheiro na mesa por conta disso, né? Então, o próprio dentista que fez minhas lentes, faz a harmonização em mim no Matheus, ele produz conteúdo e por conta disso ele consegue muitos clientes. A nossa fonoaudióloga que a gente passou faz conteúdo e consegue cliente por conta disso. Ela mesma falou que começou o consultório dela logo depois da faculdade. E, obviamente, quem começa do zero não vai ter 0 clientes, 0 pacientes. E ela falou que por conta de produzir conteúdo no TikTok e no Instagram, ela conseguiu encher a agenda dela e de forma online, nem precisa ser presencial. Então, se ela não estivesse produzindo, ela não ia ter cliente nenhum. Acho que o principal de criar conteúdo é que você abaixa o CAC. Quanto que você gasta para ter um cliente? Então, vai ter que anunciar ou vai ter que se movimentar de alguma forma. E tendo conteúdo orgânico que ela vai lá e produz, ela consegue ter esse CAC muito mais baixo. Então hoje o jornalista, por exemplo, ele pode claramente sentar com o consultório e falar, vou escrever as pautas para você, escrever texto, vou estudar. Então, essa coisa do jornalista entrando num grande veículo, numa grande redação, ficando lá 30, 40 anos, é uma coisa que não existe mais. Sim. Mas hoje você consegue trabalhar com outras coisas. Eu tenho amigos hoje que trabalham desde times de esportes até assessorias de imprensa, até trabalham diretamente lançando produto, trabalham escrevendo livro. E é uma faculdade legal porque ela é muito esclarecedora no sentido de você aprender a aprender. Acho que isso é uma coisa que as isso pessoas... é bastante habilidade importante, importante, exato. Porque acho que é uma coisa que as pessoas não são muito padronizadinhas às vezes. Assim. Você faz uma coisa que é muito, faz isso, segue isso e tudo mais. E a curiosidade era uma coisa que era muito forte no meu curso. Então, você precisa escrever uma matéria sobre o quê? O que você quer escrever? Sobre flanelinha. Tá bom, então quero que você volte aqui para mim com um texto explicando como é que funciona um flanelinha. E você precisa responder essas perguntas aqui sobre um flanelinha. Então, É uma faculdade que instiga bastante a criatividade da pessoa, que acaba sendo bastante importante. Mas um ponto que eu vejo do jornalismo é que, para você ser social media, para você chegar em um consultório e escrever os textos, as pautas, não necessariamente você precisa da faculdade. Então, o cara que se forma hoje em jornalismo, ele tá competindo com pessoas que nem formadas são. E aí é onde você tem que usar o seu tempo de faculdade para algo, né? Eu tenho alguns vídeos que eu já falei sobre isso no canal, que tem toda essa polêmica, né? Tipo, vale a pena ou não fazer faculdade? É uma treta enorme. Né? A gente já fez também, já respondeu sobre isso. E eu tenho uma opinião muito particular com isso, assim. Que não é sobre se vale a pena ou não fazer a faculdade. É sobre como você vai fazer a sua faculdade. A faculdade, se você vai usar a faculdade como uma caixa de cimento, o qual você se desloca para passar 5, 6 horas do seu dia, depois você volta para sua casa, irmão, faz um curso online. Você não precisa disso. A faculdade não é uma caixa de cimento. A faculdade, ela é um ambiente onde você vai encontrar professores, os quais você pode se conectar. Então, se você tiver uma faculdade legal, são professores que estão ou estiveram ou fazem parte, ou conhecem pessoas que fazem parte do mercado.
Então eu posso conversar com o meu professor, pô, professor, conhece um lugar que tu tá precisando de alguém? Como é que eu faço para me especializar nessa área? Qual que é o caminho que eu posso seguir? É um lugar onde você vai fazer o melhor network do mundo, das pessoas que vão trabalhar com você, pra você, ou que você vai trabalhar pra eles. Porque você vai estar na sala de aula contra as 30, 40 pessoas que também são da mesma área que você. Você vai estar num ambiente de network melhor ainda, que é o bar da faculdade, onde você vai poder sentar, conversar com o cara, que você vai poder fechar negócios daqui a algum tempo. Boa parte dos meus clientes, no começo da minha carreira, eram pessoas que eu conheci na faculdade. Interessante. Eu era presidente de atlética, eu organizava evento, então os caras, pô, preciso de alguém pra fazer um lançamento de um produto masculino. Pô, tem um maluco, cara da atlética, cara brotherzaço meu, tomava breja, trocava ideia e tal. Mano, eu tô fazendo um lançamento, o que você acha de colocar no site? O que você acha de colocar no canal? Dentro da faculdade, você vai ter diversos lugares onde você vai poder fazer experiências. Então, você vai ter desde atlética, CA, agência júnior, diversas atividades que acontecem dentro de faculdades, principalmente se for faculdades com uma estrutura um pouquinho mais trabalhada. Você tem palestras, você tem acesso a eventos, você tem programas de faculdades que você pode fazer intercâmbio. Então, o ambiente da faculdade, se você é uma pessoa que é curiosa, se você é uma pessoa que você senta e você explora, e você aproveita ao máximo aquela sua mensalidade, vale muito a pena. Uhum. Agora, cara, que entra na mesma vontade que ele entra na escola. Ele acha que ele vai fazer a prova, vai passar de semestre, vai se formar e acabou. Ah, eu vou sair com o meu diploma e aí é obrigação do mundo me achar incrível porque eu peguei um diploma de advocacia que outras 10 mil pessoas tiraram no mesmo ano que eu. E Vai o se Brasil fuder. ainda é o país que tem mais advogados no mundo. Então acho que tem 1,2 ou 1,3 milhão de advogados com a OAB, não só pessoas que se formaram. Então acho que muitas pessoas se iludem com a faculdade achando que é garantia de algo. Então na época dos meus pais, provavelmente dos seus pais, dos seus avós, ter um diploma era um diferencial muito grande, que hoje em dia não é mais um diferencial tão grande e por isso a faculdade não garante nada. Realmente você tem que usar o ambiente da faculdade para se desenvolver e se tornar um bom profissional diferenciado dos demais para conseguir as oportunidades no mercado de trabalho. E vocês pararam pra ver também, alguém que não tem faculdade, por mais que ele possa desenvolver uma série de habilidades, é difícil de você... Tá, qual que é o caminho que eu traço? Assim. Às vezes é difícil de você entender qual que é a porta de entrada pra isso. Então ainda é um caminho também. Não é que vai ficar... Tipo, as condições ainda são iguais. Com certeza. Por exemplo, eu e o Matheus não chegamos a fazer uma faculdade. Então, no primeiro canal de games que nós começamos, a gente tava fazendo um ano de cursinho pra tentar passar numa universidade pública. Nesse tempo, o canal começou a dar certo. Nós já tínhamos o caminho do que tinha que ser feito. Então, a gente largou o cursinho depois de 6 meses, focou e acabou dando certo por conta da gente já ter começado antes, já tá se dedicando bastante e já ter resultado. E saber o que a gente queria também, né? Que não agregaria fazer uma faculdade naquele momento e a questão de gestão do nosso tempo também. E o que eu vejo, um exemplo de um colega nosso mesmo, né, Renan? Uhum. O cara chegou, tava conversando ali com os amigos, não, porque eu faço minha faculdade aqui, só que eu nem estudo, nem vou pra prova e tiro a minha nota. Não, nem vou pra prova, não, nem vou pra aula, né? Pra Que a aula, prova ele a vai. prova ele vai. Aí eu falei, pô, beleza, mas e aí, depois você vai se formar e o que vai adiantar? Você vai ter um diploma, só que você não teve as experiências que você precisava, a habilidade que você tinha que desenvolver na hora. Aí o cara parou pra refletir, acho que o principal acaba sendo esse. Não é azar. Qualquer coisa que acontecer com esse maluco aí, não dá pra reclamar que foi a vida. Não é um mercado de trabalho que tá É. muito competitivo, não é Não. falta de oportunidade. Não é. Exato. Pô, cara, eu abri uma vaga há pouco tempo e deve ter chego, sem sacanagem, uns 300 e-mails. Papo de maluco, assim. Papo de maluco. Pô, a crise tá foda, a galera tá precisando de emprego, é um mercado que tá muito, muito ruim de trabalhar. Cara, dos e-mails que chegavam, eram pouquíssimos e-mails que eu passava mais de, sei lá, 3 minutos lendo. Porque você olha e fala assim, tá, quando eu tô... A base média aqui é, me formei em jornalismo. Dos 300, sei lá, 280 eram pessoas formadas em jornalismo. Eu falei, beleza, então, pô, eu como gestor, uma pessoa que eu vou selecionar, eu vou poder ter o privilégio de pegar e falar, pô, beleza, então eu quero algo a mais do que o seu diploma. E você vai abrir o currículo da pessoa e você vai falar assim, me conta uma historinha. Eu quero ver que historinha que esse cara vai me contar. O que esse cara tem que não é o papel que todo mundo aqui, esses outros 280 tem? Você acha que o que faltou pra essa galera foi que realmente eles não fizeram nada ou que eles não sabem se vender e colocar algo que eles fizeram que vai agregar? Os dois. Porque, não adianta nada você ser o maior campeão de ioiô do seu bairro e você não ter, sei lá, uma foto disso. Peguei esses dias eu fui pescar, cara, peguei um peixe de 5 metros. Enorme, nem cabia no barco. Mas não tirei foto, não fez filme. Tá difícil. Eu pesquei um peixe. Aí virou a famosa história de pescador mesmo. É isso. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante é,
Cara, é o que você constrói com a sua carreira ou com o que você constrói com você mesmo. Então, pô, a gente não tá falando de coisa, uma profissão de jornalista, mas vocês devem ter experiência com filmmaker, com editor, com pessoas assim. É muito mensurável o trabalho das pessoas. Porque você chega pro cara e fala assim, pô, tu é o pá? Manda pra mim seu portfólio. Sim, é muito simples de analisar se o cara realmente é bom ou não. Ah, não tenho portfólio. Trabalha de graça pra ter um portfólio, então, pô. Como é que você vai me falar pra te contratar, pra você fazer um trabalho, se você não pode me mostrar que você consegue fazer o trabalho que você disse que você pode fazer? É básico. Entendeu? É básico, é só um portfólio. Então, pô, às vezes um portfólio bem feito, uma apresentação bem feita, você olhar o currículo da pessoa e ver, tipo, pô, a caminhada que essa pessoa faz uma história legal, ou você vê, tipo, a pessoa consegue explicar certamente, pô, entrei nessa empresa, cumpri essa e essa meta, fiz isso, essas são as habilidades que eu consigo executar. É isso que tira o cara da corrida dos ratos do diplominha, que tira você do bolo. E ainda mais no curso de jornalismo, o cara tem que escrever bem, tem que conseguir desenvolver algo, né? E no próprio currículo ele não tá sabendo desenvolver. Aí é complicado, né? Acho que principalmente para o cara que é formado em jornalismo, ele tem que ter um texto, um currículo acima da média já, de outras profissões. Não, e outra, que profissão hoje não exige uma especialização, velho? Pô, sou um incrível um ADMer, sou um administrador, sou formado em ADM. Pô, legal. Mas aí, tu manja de Excel? Não. Porra. Tu manja de, sei lá, um Notion, tu manja de Scrum, tu manja de metodologias de organização de equipe? Não. Porra. Você veio fazer o quê na faculdade, sabe?